Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, boa noite para todos. Procurando um local aqui mais adequado, não está fácil. Às vezes eu gravei lá em cima, mas hoje tem visitas aí na nossa casa, eu tive que descer para cá. Mas vamos lá, o importante é aquilo que Deus tem para nós nessa noite, né? Palavra do Senhor. Aqui no livro de Juízes, capítulo 6, nós vamos ler aqui versículo 11 e 18, que fala assim: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a israelita. Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu. Ele disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos amparou e nos deu nas mãos dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nessa tua força e livrará Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Ele disse: Ai, Senhor meu, como que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos medianitas como se fosse um só homem. E ele disse: Se agora tem achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga o meu presente e ponha perante ti. E disse: Eu esperarei até que volte. Vamos agora ler 38 e 40, que completa melhor aqui. A história é longa, não vou ler toda, né? E apenas uma parte, fala assim, 38 a 40. E assim sucedeu, porque no outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e do orvalho que espremeu do velo encheu uma taça de água. E disse Gideão: Não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez, rogo-te que só esta vez faça prova com o velo. Rogo-te que só o velo fique seco, e em toda a terra haja orvalho. E Deus assim fez naquela noite, pois só o velo ficou seco, e sobre toda a terra havia orvalho. Meus amados, o tema dessa noite: vai nessa tua força. É isso aí, vai nessa tua força. Eu estava orando ao Senhor nessa madrugada, depois de estar exatamente 30 minutos de joelhos. O Senhor me deu, o Senhor, meu Deus, o Senhor dos Exércitos, me fez ver um velo de lã cheio de orvalho. E o Senhor estava falando ao meu coração que a palavra está em Juízes 6, 11, 18, 38, 40, como já li. A palavra de Deus também é Eclesiastes 9, 10 a 11, que fala: tudo que vier às mãos para fazer, faz-o segundo as suas forças. Gideão é chamado por Deus, pelo anjo do Senhor, para libertar os israelitas da opressão imposta pelos medianitas. A princípio ele tenta desistir, alegando ser o menor da casa de seus pais. Por que você acha que Deus chama pessoas para realizar a sua obra, pessoas pequenas? Olha para o chamado de Paulo. A palavra Paulo quer dizer pequeno. E além do mais, era perseguidor do evangelho, tanto que o tinha como um homem perigoso. É tão verdade que no início custou para ser aceito no colégio apostólico. Por que você acha que Deus nos chamou, a missionária e eu, para esse projeto do canal? Porque somos pequenos, talvez insignificantes aos olhos de muitos. É assim que Deus faz. Ele escolheu pessoas pequenas, humildes, para manifestar o poder dele, através de quem ele quer e mostrar a sua sabedoria e operar como ele quer, através de quem ele quiser. A princípio, Gideão queria sair fora da responsabilidade, como ocorreu com Moisés, com Jeremias, com Saul. Vocês conhecem a história. Mas a vontade de Deus sempre prevaleceu sobre a vontade do homem. Então Gideão pediu que Deus lhe desse 2 sinais. Nós lemos ali em 6, 36 e 40, né? Que mostra esse sinal do velo de lã, né? Eu aprecio muito essa passagem bíblica acerca do sinal que Gideão pediu a Deus, acerca do velo de lá por 2 vezes. Eu comentava com a minha colega de missão um dia desse, acho que faz 2 dias ou ontem, não me recordo bem. Às vezes eu me pareço com Gideão, gosto de pedir sinais a Deus para confirmar
um propósito de Deus na minha vida. Acredito que por isso que volta e meia o Senhor está me revelando sinais. E vocês se lembram muito bem nos áudios, nesses 2 anos e pouco, diversas vezes eu estou dando sonhos, visões, revelações. Ouvirão acerca desses sinais que Deus mostra para confirmar que verdadeiramente foi o Senhor que nos chamou para este grande projeto. Uma obra gigante, né? Canal do YouTube Alfa e Ômega. Tenho tenho dado alguns depoimentos de pessoas que Deus tem usado para que eu entenda que o Senhor mesmo tem nos chamado para realizar este ministério de evangelista. Vejam esse testemunho que acabei de receber a essa hora da madrugada, no meu WhatsApp. Não faz 30 minutos de uma serva do Senhor, moradora de Cachoeiro de Itapemirim, ali no Espírito Santo, aqui no Espírito Santo. Pessoa que convivemos quando éramos crianças, na Barra do Itapemirim, interior do estado do Espírito Santo. Alguns irmãos meus vão se lembrar. Ouço o testemunho dessa colega, por nome de Cediva, irmã de Taninha. Inclusive, a mãe delas, a gente morava, era vizinha na Barra, a gente considerava a mãe dela, Dona Naí, falecida, como a segunda mãe nossa. Eles tinham condições melhores que a nossa e eles nos ajudavam, nós éramos vizinhos. Então veja bem, na íntegra o que ela falou do Zap nessa noite passada, essa noite agora, essa madrugada. Ela estava comentando com a sua irmã, dizendo que você, referindo a mim, né, deveria fazer um canal de pregação. Assim abrangeria mais pessoas para evangelizar. Parece que Deus ouviu e te orientou. Parabéns. Deus abençoe. É difícil, né? Que ele alcance muitas ovelhas perdidas. Só falta o silêncio durante as pregações. A PDSJ, que é a saudação da Maranata, saudação do Ministério da ICM, da Igreja Cristã Maranata, meu antigo ministério. Meus irmãos, como vocês estão vendo, isso nos alegra. Porque antes mesmo de a gente abrir esse canal, já tinha pessoas que estavam sendo usadas por Deus para comentar que seria interessante isso acontecer, como verdadeiramente aconteceu. Como veja, é mais um depoimento de que o Espírito de Deus já está falando de pessoas que ouviam os nossos áudios, assim como aquela mulher guerreira brasileira, serva do Senhor, que está trabalhando lá na Espanha, que nós, para dar uma vida melhor, em especial para a sua filha, ela chama de Ceia. E esse depoimento nos enche de coragem para continuar nessa batalha. Então teve esse depoimento que eu falei recente da Dicéia, lá da Espanha, que a gente está se falando, né, porque ela foi usada por Deus para profetizar na minha vida. Ela nem sabia quando eu reencontrei ela no Zap, estava lá no cantinho quieto, né? Ela não sabia e ela foi usada por Deus para falar. Olha, você vai ser usado por Deus para pregar para muita gente no Brasil e até aqui no exterior. Esse canal vai fazer muito bem para muitas pessoas. Então ela profetizou de que Deus usaria a nossa vida poderosamente. Agora essa outra irmã, que era colega de infância nossa, lá de Cachoeiro do Mirim, que na época morava no Barra do Mirim, que se mudou para Cachoeiro, terra do rei Roberto Carlos, rei da música. Estivemos até lá há uns anos atrás, era aniversário da mãe dela na época, acho que foi o último, nós participamos lá, falecida. Então são pessoas que estão na presença do Senhor, na igreja, e que Deus usou para nos fazer essa palavra. Como nós falamos, amada, nesse canal você vai ter voz. Aceitamos sugestões, né? Ela falou também do som, lembra que o meu irmão Antônio falou sobre isso, o Capitão Brito, de Vitória, aqui da capital. A Dicéia falou que teve problema no som naquela gravação dia 27, até nós regravamos aquele áudio, vídeo. E agora a Cediva também, essa colega nossa de criança, né? Colega de infância, falou a mesma situação, melhorar contra o silêncio. É por isso que eu já falei, volto e repito, que domingo próximo nós vamos gravar um áudio sobre oração, vamos colocar esse assunto, um assunto a esse respeito que foi mencionado pelas 3 pessoas. Temos que resolver essa situação e a primeira atitude a tomar para minha obra de Deus, ela se resume uma coisa principal, a base, oração. É orar ao Senhor para que o Senhor possa agir. Orar e os irmãos também participando, Deus vai operar, Deus vai agir. Como nós temos aqui 5 minutos, nós vamos para a palavra do Senhor, né? Então Gideão, como nós falamos,
o tema, né, vai nessa tua força, era um juiz ali em Israel, era a época dos juízes, né? O povo de Israel está numa situação muito difícil. A Bíblia diz, a palavra do Senhor, que os midianitas estavam oprimindo Israel. Por quê? O povo de Israel sempre foi um povo nômade, né? Um povo de campo, né? E eles dependiam basicamente da agricultura e da pecuária. Então eles plantavam, colhiam uva, né, para fazer o vinho, né, que era muito comum ali, o trigo. E eles então, os midianitas estavam roubando, saqueando os seus alimentos, o trigo. Então Gideão teve uma ideia fantástica. Para esconder o trigo dos midianitas, ele começou a trabalhar com eles no lagar. O lagar é lugar comum para colocar uva, para pisar uva, daí saiu o vinho. Então ele colocou no lagar. E ficar mais difícil deles encontrarem. E ele estava usando estratégia para esconder o alimento do seu povo, da sua parentela, dos medianitas. E Deus olhou aqui, meus amados. Olha, eu não estava nem programado para falar isso, mas Deus, vejam bem, tudo que você faz de boa ação, aqui em Israel, né, fala o povo de Deus, você agindo para a igreja, para a obra, tudo que você fizer, toda boa ação que você fizer, saiba uma coisa, Deus vai ver. Parece até que estou profetizando o que vai ser falado domingo de manhã, né? Veja bem, essa palavra me veio agora. O que você fizer em favor da obra, uma boa ação, Deus vai te recompensar, Deus vai te abençoar. Então aquela atitude de Gideão agradou o Senhor. E o Senhor falou que eu vou escolher quem para poder liderar o meu povo, para salvar o meu povo midianita. Vou escolher Gideão. Então o Senhor enviou o anjo ali para falar, Gideão, o Senhor tem uma obra na sua vida. Você vai libertar o povo de Israel das mãos. Mas quem? Eu? Eu sou o menor, eu sempre falava assim, sempre. Ainda hoje, né? Quando você, no tempo desse aí, eu até comentei em um outro vídeo, que eu fui chamar os guerreiros para começar. Deus tinha colocado no meu coração começar uma obra, eu chamei uns 4 ou 5. Não teve nenhum deles, e eles devem ter ouvido esses vídeos aqui. Nenhum deles se apresentou, todos fugiram, todos não deram a resposta até hoje. Então quer dizer que o homem continua o mesmo, né? Mudou o tempo, mas o homem, o ser humano, continua o mesmo. E Gideão foi mais um, que queria falar, não, mas eu sou o melhor na casa dos meus pais, chama outro. O anjo insistiu com ele, até que ele falou, então eu vou colocar a prova, Senhor. Eu vou colocar ali o velo de lã, e eu quero que, durante essa noite agora, ele seja cheio de água e ao redor seco. O Senhor atendeu. Agora, Senhor, não se ire o Senhor contra mim, mas eu quero mais uma vez. Então eu quero que o redor todo esteja molhado e o velo seco. Aconteceu. Eu gosto muito de Gideão, porque eu gosto de pedir sinal ao Senhor. Quando eu vou tomar uma decisão, quando eu tenho alguma coisa, eu peço o Senhor falar, e ele fala. Meus amados, Deus fala, hoje ainda, sabia? Põe ele à prova. Se Deus não fala contigo, você vai aprender nesse canal, estou falando agora a parte do Senhor, você vai aprender nesse canal a saber que existe um Deus que fala hoje. E muitos dos nossos que estiveram nos seguindo aqui, que se inscreveram no canal, fico tão feliz, hoje mais uma pessoa, lá da Espanha de Ceia, da Carlos, acabei de me inscrever no seu canal, isso nos alegra tanto. Deus foi a minha sobrinha, depois a mãe dela, depois o meu irmão, Severino, até outro dia falando dele aqui, o Tenente Severino, da PM aqui de Vitória, Espírito Santo, está na reserva também, ou reformado, não sei a diferença entre reserva e reformado, eu não entendo bem. Ele falou, isso é bom para nós, nos alegra, é um só, mas é claro, você precisa de milhares, mais mil, mais um, já fica feliz. Então você falando isso para mim traz uma felicidade tremenda. Eu até falei com ele, você não imagina como você é feliz, você vai ver lá na frente como é que essa sua vai ter valor, quando você vê aí muitas pessoas inscritas. Amém, amados? Então, Deus pediu esse sinal, e Deus deu a ele. Então ele foi. Nós não vamos entrar mais em detalhe agora, porque nosso tempo está encerrando, mas Gideão pediu o sinal de Deus para saber se Deus queria mesmo revelar a obra na vida dele. E Deus deu o sinal, porque Deus tem prazer em se revelar. E nesse canal, você vai aprender que Deus fala com o homem hoje. Como, Zé Carlos? Dom de ciências. O dom de ciências quer dizer conhecimento de Deus. Deus te fala, se você crê nele, se você vai ter o Espírito Santo, através de sonhos, visões e revelações. É comum. Joel fala sobre isso. Os velhos profetizarão, os mancebos terão visões. É bíblico isso. Então, eu sei que não é muito falado, mas é realidade. Você nesse canal vai ver sobre isso. Que Deus fala, se revela, e Ele quer se revelar a você. Para quê? É mais difícil errar. Se você tem a direção de Deus, você faz de qualquer maneira, sem saber, aí quebra a cara, dá errado. Por quê? Porque não consulta o Senhor, não pede sinal dele. Então, a gente vai aprender sobre isso. Nós vamos ensinar de coisas
Não é que dos outros, não, de nós mesmos, dentro da palavra do Senhor. Você vai ser abençoado com isso. Amém? Então não se esqueça, ó, dá o like, joinha, compartilhe nossos vídeos. Essa irmã lá de Espanha falou assim, cara, não foca tanto na descrição não, compartilhar, porque você fala a parte de Deus, as pessoas têm que, olha bem, e as pessoas têm que ouvir aquilo que Deus tem que falar. Tá certo, mas é importante também você se inscrever, porque você sabe que é importante, né? Nós temos que bater aí, enquanto antes, mil vidas. Não é fácil, eu sei que não é fácil. E também 4.000 horas de visualização do vídeo. Não é fácil, mas Deus vai nos dar essa vitória em breve. Nós vamos glorificar o Senhor com a sua ajuda. Deus abençoe a todos. Uma paz do Senhor Jesus. Até a próxima oportunidade, se assim o Senhor nos permitir.